Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é composta por duas grandezas, ou seja, duas colunas, em que uma delas teremos que encontrar um determinado valor. Esse valor desconhecido está representado pela letra X. Para realizar o cálculo, precisamos organizar a conta, já que não podemos misturar os dados que foram coletados. Exemplo. Primeiro, separar todos os dados. Horas com horas, dias com dias, trabalhadores com trabalhadores, e assim por diante. O importante é organizar para começar a conta. A regra de 3 possui duas proporcionalidades: diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional são quando as duas grandezas aumentam ou diminuem por igual. Assim, teremos que fazer um x para realizar o cálculo. Inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta. Desse modo, teremos que realizar o cálculo em linha. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Para construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Então note que eu peguei aqui e destaquei em vermelho, porque a partir desse ponto já veio uma pergunta, tá? Essa pergunta aqui, ela discrimina qual que é a intenção. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro? Então está perguntando quantos trabalhadores. Então, o passo agora é fazer a organização da conta. Para realizar esse cálculo, precisamos organizar a nossa conta. De que modo? O texto fala que temos que construir um muro e também temos os trabalhadores. Nesse caso, vamos organizar. Vamos colocar metros sobre metros e também trabalhadores sobre trabalhadores. Inicialmente, nós temos 17 metros que são necessários 3 trabalhadores. E a pergunta: quantos trabalhadores são necessários para construir um muro de 51 metros? Então, nós temos aqui novamente a metragem de 51. E não sabemos quantos trabalhadores serão necessários. Então, nesse caso aqui, será o X. Nós vamos descobrir esse valor. Tudo bem? O segundo passo é identificar se essa conta é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. De que modo a gente vai fazer isso? Fazendo a pergunta para a conta. Nesse caso, nós temos aqui dois valores, tá? Aqui nós temos que encontrar. Então, nos muros aqui, tá? A metragem, a gente tem o quê? Nós temos 17 metros e nós fomos para 51 metros. O que aconteceu de 17 para 51? Aumentou. Então, vamos fazer uma setinha para cima. Agora nós vamos fazer uma outra pergunta e usar a lógica. Pois bem, se 17 metros eu preciso de 3 trabalhadores e agora eu tenho que construir 51 metros, eu vou precisar de mais ou de menos trabalhadores? Se eu tenho mais muro para construir, eu vou precisar de mais trabalhadores. Então, aumenta o número de trabalhadores. Como as duas setinhas estão indicando para cima, estão iguais, isso significa que ela é diretamente proporcional. Agora que descobrimos que essa conta é diretamente proporcional, nós vamos cruzar essa conta fazendo um X aqui. Realizando o cálculo, vai passar a ser o seguinte: 17x igual a 51 vezes 3. Primeiro se multiplica e depois divide. Lembrando que todo número acompanhado de uma letra também é uma multiplicação. Então vai ficar 17x é igual, realizando a multiplicação, 51 vezes 3 é o mesmo que 153.
O próximo passo é a divisão. Como falei, todo número acompanhado de uma letra é uma multiplicação. Então esse 17 vai passar do outro lado do igual, dividindo. Vai ficar assim: x é igual a 153 dividido por 17. Então você vai realizar uma divisão onde x é igual a 9. Achamos o resultado final. Exemplo 2. Um motorista fez uma viagem entre duas cidades em 6 horas, mantendo uma velocidade média de 60 km por hora. Se na volta percorrendo a mesma estrada, sua velocidade média foi de 80 km por hora, qual foi a duração da viagem? Agora vamos organizar a conta. O texto fala que o motorista fez essa viagem em horas, tá? Foi levado 6 horas e teve uma velocidade média. Na volta ele teve uma outra velocidade média e a pergunta é a seguinte: qual foi a duração da viagem? Então o texto fala de horas e fala de quilometragem. Então vamos colocar aqui a velocidade dele inicialmente, né? E o tempo em horas. O que acontece? Inicialmente ele tinha uma velocidade média de 60 km e levou 6 horas. Depois, o que aconteceu? Ele aumentou a sua velocidade média para 80. E a pergunta: qual foi a duração da viagem? Tempo que levou? Novamente teremos que descobrir se essa conta é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. De que modo a gente vai fazer isso? Realizando aquela perguntinha para a conta. Então vamos olhar aqui. Eu tinha uma velocidade média inicial de 60 e fui para 80. O que aconteceu com a minha velocidade? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, de 60 eu fui para 80. Agora vamos analisar a conta. Se numa velocidade de 60 eu gastei 6 horas, se eu aumentar a minha velocidade para 80, eu vou levar mais ou menos tempo? Menos tempo. Se eu estou mais rápido, menos tempo eu vou gastar nessa viagem. Então, diminui o meu tempo. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui, ela é inversamente proporcional. Agora que descobrimos que é uma conta inversamente proporcional, então nós vamos fazer o seguinte: vamos realizar o cálculo em linha. Lembrando que aqui é o x que nós temos que encontrar. Vai ficar do seguinte modo: 80x igual 60 vezes 6. Então vamos lá, continuando. 80x é igual, realizando a multiplicação, 60 vezes 6, 360. Aquele mesmo processo, todo número acompanhado de uma letra é uma multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então x é igual a 360 dividido por 80. Aqui dá para simplificar. Eu vou fazer o seguinte: vou cortar este zero com este zero. Desse modo nós temos 36 dividido por 8. Realizando a divisão de 36 dividido por 8, vamos precisar juntar porque 3 é menor. Então vamos ver se tem 36 na tabuadinha do 8. Vai ficar assim, o mais próximo: 4 vezes 8, ou 8 vezes 4 é 32. Então vamos subtrair 32. 32, para chegar no 36, ou 36 tira 32, vai restar aqui 4. Mas essa conta existe a possibilidade de continuar.
Qual o processo? Vou acrescentar uma vírgula, desse modo posso acrescentar um zero. 40. Temos 40 na tabuada do 8? Sim. 8 vezes 5 e 5 vezes 8 é 40. 40 que subtrai 40, zero. Quer dizer que x é igual a 4,5. Mas como o enunciado ele fala qual foi a duração da viagem, lá no começo nós temos que são 6 horas, 4,5 é o mesmo que 4 horas e 30 minutos. Próximo exemplo. Exemplo 3, com porcentagem. Um senhor pegou emprestado com um amigo uma quantia de 3.000 para quitar uma dívida no banco. Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com seu carro e gastou a quantia de 600. Observe que eu destaquei aqui. Quantos por cento esse senhor gastou do total? Agora vamos organizar a conta. O texto fala que foi feito um empréstimo, então vamos usar o dinheiro, e também fala qual que foi a porcentagem, ele quer saber a porcentagem. Pois bem, vamos organizar. O valor inicial foi de 3.000 e ele teve um gasto inesperado de 600. Agora, qual a porcentagem que eu vou encontrar aqui? É bem simples. A porcentagem se refere ao total. Se ele fez um empréstimo de 3.000, em porcentagem significa quanto? 100%. Se ele tivesse feito um empréstimo de 5.000, qual seria a porcentagem? 100%. Se esse senhor tivesse feito um empréstimo de 2.000, a porcentagem seria 100%. Então, porcentagem 100% é tudo que se refere ao total. Mesma coisa, numa sala de aula nós temos 40 cadeiras e as 40 cadeiras estão ocupadas. Qual que é o total? 100%. Agora, sabemos quanto é a porcentagem correspondente de 600? Nós não sabemos qual que é a porcentagem de 600. Então, aqui será x. Continuando, o próximo passo é identificar se essa conta é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. De que modo? Fazendo a pergunta para a conta. Inicialmente, foi feito um empréstimo de 3.000. Depois teve um desconto, ele precisou utilizar 600. De 3.000 para 600, o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. 600 é menor que 3.000. Agora vamos comparar. Se 3.000, que é o total que ele pegou emprestado, corresponde a 100%, a porcentagem de 600 vai ser maior ou vai ser menor? Menor. 600 não é menor que 3.000? Então, se diminuiu o dinheiro aqui nesse contexto, a porcentagem também vai diminuir. Se as duas diminuíram por igual, isso significa que ela é diretamente proporcional. Então, essa conta vai ser realizada em x, tá? Nós vamos cruzar a conta. Vai ficar do seguinte modo: 3.000 para x e 600 para 100. Vamos realizar a conta. Então, sabemos que 3.000 x é igual a 600 vezes 100. X é igual a 600 vezes 100 é o mesmo que 60.000. Agora só nos resta dividir. X é igual a 60.000 dividido por 3.000. X é igual. Nesse contexto também podemos facilitar, vai ficar mais simples. Então vou cortar esse zero, esse e esse. Nós temos agora 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 vai ficar assim.
6 é maior que 3, então provavelmente eu tenho 6 ou algum número que chega próximo a 6 na tabuada do 3. Então vamos lá, tabuadinha do 3. 3 vezes quem que vai dar 6? O 2. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3 é 6. 6 que subtrai 6 é 0. Abaixando esse 0 aqui, temos 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, então 0 vezes 3 ou 3 vezes 0 é 0. Para 0, nada. Isso quer dizer que x equivale a 20. 20 o quê? 20%.